Olá, boa noite. É notícia e entrevista hoje Juscelino Filho. Ele é ministro das Comunicações, deputado federal eleito pelo Maranhão, é do União Brasil e também é médico. Ministro, boa noite para o senhor. Boa noite, Kennedy. Boa noite a todos os telespectadores da Rede TV do É Notícia. Obrigado por nos dar essa entrevista, ministro. Eu que agradeço a oportunidade e disposição para a gente conversar um pouco sobre os avanços do setor das comunicações no nosso país. Pois é, eu queria começar falando desse bloco de comunicação. Recentemente teve o lançamento do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. É um programa de investimento em obras de infraestrutura. Tem uma parte dele que diz respeito à área das comunicações, na expansão da internet, da telefonia. Ministro, e também tem uma parte voltada para destinos turísticos no Brasil, focada numa parceria lá com o Celso Sabino, que está no turismo agora, que também é do seu partido. Dá um panorama para a gente de como que as comunicações estão inseridas dentro do PAC, quais são as prioridades da sua área nesse programa. É isso, Kennedy. Há alguns dias atrás, o presidente Lula, com sua equipe, lançou esse novo programa de aceleração do crescimento, o novo PAC, né, e anunciou recursos da ordem de cerca de 1 trilhão e 700 bilhões de reais que serão investidos nesse novo programa durante os próximos anos do seu governo. E esse programa pega várias áreas que vai de transporte, a infraestrutura, cidades, energia, né? E uma das grandes novidades desse novo PAC é justamente o eixo de inclusão digital e conectividade que foi incluído e que está ligado à nossa área. Então, é o eixo do novo PAC que vai estar sobre a nossa gestão para que a gente possa estar implementando essas políticas públicas, esses investimentos no que tange a ampliação a levar a inclusão digital, ampliação da cobertura do setor de comunicação. Concreto mesmo. Por exemplo, tem essa história toda de universalizar o acesso da internet nas escolas públicas e para os alunos. Isso tem uma interface lá com o Ministério da Educação. Que medidas assim que o senhor pode dar de exemplo para mostrar em termos de inclusão digital que estão fazendo? Então, nesse eixo de inclusão digital e conectividade, serão investidos nos próximos anos cerca de 28 bilhões de reais. Tá? A maior parte desse recurso está ligada à expansão da rede 4G, para as localidades que ainda não têm cobertura 4G, ou seja, você vai estar levando inclusão digital e cobertura para essas localidades. São mais de 6 mil novas localidades que vão ter cobertura nova 4G, e a implantação da tecnologia 5G que está em evolução no nosso país. Hoje nós já temos o 5G em mais de 150 municípios, em todas as capitais, expandindo a infraestrutura, melhorando a qualidade de serviço e, ao mesmo tempo, expandindo em todo o país para poder atender todas as cidades brasileiras com 5G nos próximos anos. Isso, a maior parte do recurso vai ser investido nisso. Próximos anos, até o final do mandato do Lula, até 2026, ou qual que é a linha de corte aí? O leilão do 5G, que é quem garantiu esses recursos que vai estar sendo investido no nosso setor, no PAC, a maior parte do volume desses recursos é fruto do leilão do 5G, que foi um leilão de caráter não arrecadatório, que arrecadou esses recursos que vão ser investidos, a maior parte desse recurso. Pouco vai ser de OGU na nossa área de conectividade, ou seja, então, os recursos do PAC, do meu setor de comunicações, estão praticamente todos garantidos fruto do leilão do 5G. E justamente nessa direção que vai estar, além de expandindo o 4G e o 5G, que ultrapassa 2026, porque o cronograma do leilão, ele não finaliza em 2026, chega a algumas coisas até 2028 ou 2029. Tá? E esse é o trabalho que a gente tem feito com as operadoras para que a gente antecipe o máximo possível. Mas cerca de 70%, 80% da implantação já é para estar feita até 2026, ao final do governo. Isso de 4G? Do presidente, do 5G. Do 5G, do 70%. 5G. Tá? É mais ou menos esse o número que está previsto no cronograma original que foi assumido pelas operadoras que foram as vencedoras dos lotes do leilão. E aí, fora isso, tem o programa de conectividade nas escolas, né? Que esse é um programa novo que nós vamos estar lançando com o presidente Lula. A previsão da gente lançar agora, nos próximos dias, agora no mês de setembro. Está estruturado já o programa, então vão ser investidos cerca de 6 bilhões e meio nesse programa de conectividade nas escolas. É uma parceria do Ministério das Comunicações com o Ministério da Educação, que nós estamos aí lançando, que é justamente com o objetivo de prover uma internet com velocidade suficiente nas escolas públicas
para que tenha uma utilização com fins pedagógicos. Como é que está essa cobertura hoje? Você tem uma ideia? Então, assim, esse programa visa conectar 100% das escolas públicas do Brasil com uma internet com a velocidade adequada, uma internet mínima de 50 megabits por unidade escolar, uma internet mínima de 1 megabits por aluno. Esses foram os parâmetros da UIT e dos estudos feitos em torno disso. Hoje, dessas cerca de 140 mil escolas públicas que nós temos no Brasil, digamos que 60% ou 70% dessas escolas não tem conectividade, mas não tem uma velocidade adequada. Entendi. Ou seja, não é uma conectividade, uma internet que dê para ser utilizada para uso pedagógico, né? Poucas unidades têm uma velocidade adequada e algumas não têm conectividade nenhuma, que é onde nós vamos estar provendo e, junto com o Ministério da Educação, podendo ofertar conteúdos pedagógicos, equipamentos, né, para fazer com que, justamente como o presidente disse, o filho do pobre tenha acesso a uma educação igual a que o filho do rico tem hoje, né, uma educação digitalizada. Então, a gente vive hoje um momento no mundo que é o momento da transformação digital. Então, eu tive a oportunidade de, em missão oficial, visitar, por exemplo, a Finlândia. O ministro Camilo Santana tem, inclusive, citado em algumas entrevistas o exemplo da transformação digital que a Finlândia teve, ligada à educação. Sim. Então, hoje é uma realidade, né, a educação digital, como acontece na evolução que isso se deu lá. E a gente vai estar atuando, esse programa com a educação, mas o nosso Ministério vai estar atuando de forma transversal com várias áreas do governo, porque a conectividade está ligada hoje a várias áreas de governo. Por exemplo, nós estamos aí estruturando com o ministro Jader Filho das cidades para que a gente possa estar levando a conectividade junto com o programa Minha Casa Minha Vida. Uhum. Tá? Então, na lei do Minha Casa Minha Vida e na portaria do Ministério já prevê que os conjuntos que vão ser feitos já têm uma infraestrutura pronta para poder prover a infraestrutura de telecomunicações, de acesso à conectividade. Ô, ministro, uma pergunta bem de leigo para a nossa audiência entender, né? Assim, por que o 5G ele é lento no Brasil? Que falta o quê? Investimento em antena, em equipamento das operadoras? Está faltando da parte do governo que medidas para isso acontecer? Não, o 5G não é que ele é lento no Brasil. Onde ele está funcionando, se você medir lá, no medidor, ele dá uma velocidade alta. Agora, o que acontece é que ele ainda não tem a cobertura na sua plenitude, tem alguns vazios, né? E é justamente esse... É que muitas vezes, desculpe interromper, a gente está com o celular na mão, está lá 5G, e você tem um problema de navegação. Na verdade, aquele 5G é um 4 meio turbinado. Não, aí você tem que ver justamente a cobertura do sinal. Às vezes é num lugar que o sinal já está distante ali do site da torre que está cobrindo aquela região. Então, é investir em torre. É infraestrutura. Então, hoje, o problema do 5G, que ainda não está na sua plenitude, é infraestrutura. É uma tecnologia cara, que carece de muito investimento. Tá? Então, vou te dar um exemplo. Então, enquanto o 4G é uma torre para cobrir essa distância, o 5G são 10. Uhum. Tá? Enfim... demanda mesmo maior investimento. Demanda muito investimento, então existe um cronograma, as operadoras estão investindo, nós estamos acompanhando, e o cronograma, por exemplo, para entender, até 2021, o 5G tinha que estar funcionando em todas as capitais com uma antena, pelo menos, a cada 100 mil habitantes. Esse foi o parâmetro do edital do leilão. 2022, uma antena a cada 50 mil habitantes. 2023, uma antena a cada 30 mil habitantes. Então, tem uma evolução e está acontecendo isso e vai melhorando justamente, ao mesmo tempo que vai melhorando onde já está o 5G, vai ampliando a infraestrutura e melhorando a qualidade do serviço do sinal, também está expandindo o número de cidades. Hoje, a gente já tem preparado 1.700 municípios que foram feita a limpeza da faixa de frequência para chegar à tecnologia de 5G e já tem 1.200 municípios que já estão com plano de implantação aprovados, aguardando só as operadoras chegarem, né, e investir colocando a infraestrutura. Então, é um processo de evolução mesmo que vai acontecendo para chegar no seu ápice e ofertar esse serviço para a população de melhor qualidade. Ministro, tem uma coisa que são esses satélites de baixa órbita na Amazônia. O Elon Musk tem um investimento lá. Há uma crítica que diz que e eles permitem uma conectividade, né, um acesso à internet, que o garimpo ilegal, que o crime organizado utiliza. Outros falam, olha, é importante também para órgãos públicos, para escolas. Como é que o senhor vê essa questão? Tem como colocar isso lá
e combater o mau uso. O senhor acha que é uma boa tecnologia essa, desses satélites de baixa órbita ali na Amazônia? Com certeza é uma solução que é o caminho para poder a gente levar a inclusão digital para esses povos, para essas comunidades, porque não chega a infraestrutura fixa, são regiões muito remotas, muito distantes, e não tem viabilidade nenhuma. Inclusive ambiental, né? É um estrago ambiental fazer uma... Inclusive ambiental. Então, a solução vai ser satelital. O caminho é esse. O caminho é esse. O caminho é esse. Então, por exemplo, a gente está hoje organizando justamente como a gente atuar nessas regiões. Tá? Tem projetos que já foram apresentados, já tem hoje mapeado todas essas comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, extrativistas de toda a região. E o presidente tem determinado que a gente tenha uma atenção especial com a região norte, com a Amazônia, e nós vamos estar avançando com essa política de inclusão digital nessas comunidades. Se você chegar em qualquer comunidade dessa e perguntar o que eles querem, eles vão dizer que querem internet. Teve a cúpula de Belém. Tem que ter uma política de segurança pública integrada para combater o mau uso, né? Claro. Agora, o mau uso, essas questões do garimpo, etc. e tal, isso aí tem que combater as forças mesmo, não tem jeito. Agora, não é por conta disso que a gente vai deixar de incluir essas populações, essas comunidades, né, nesse ambiente digital, conectar eles com o mundo, né? Sim. Dar acesso a eles ao conhecimento. Então, nós vamos estar atuando nessa linha da conectividade satelital nessas comunidades remotas. Ao mesmo tempo que na região da Amazônia, nós estamos avançando com o programa Norte Conectado. Inclusive, recentemente eu fiz a entrega da Infovia 01 com o presidente Lula lá na cidade, de Santarém. Esse programa Norte Conectado, ele é a construção de backbones, ou seja, de cabos na região norte, vai interligar todos os estados do norte, todas as capitais do norte, passando por dezenas de municípios, conectando escolas, conectando hospitais, unidades de serviços públicos. Só que esses backbones, eles não são cabos por cima, são cabos subfluviais lançados pelos rios da Amazônia. Então, são infovias subfluviais, num total de 8 infovias subfluviais. Então, essa 01, que ligou Santarém, aqui no Pará, até Manaus, é uma infovia de 1.100 quilômetros, que foi lançado pelo rio, saiu aqui do Tapajós até lá no Amazonas, tá? Passou por 11 cidades, inclusive Parintins, Itacoatiara e outras cidades. Aí, nessas cidades, abre-se o cabo, faz-se uma rede metropolitana nas cidades, conectando justamente essas unidades hospitalares, escolas. É a mesma tecnologia do cabo submarino. Parecido. Só que ele tem um viés sustentável, porque esse programa, por exemplo, essas infovias, os estudos mostraram, os estudos ambientais, impacto ambiental próximo a zero, e que evitou-se, por exemplo, cortar cerca de 68 milhões de árvores. Sim. Se essas infovias forem feitas por infraestrutura. Você aproveita o caminho do rio, né? Então, ela vai pelo leito do rio, tá? E isso vai levar redundância, vai levar internet de velocidade para toda a região norte. E é uma grande reclamação de todos os estados norte. Recebo parlamentares de Roraima, Rondônia, do Acre, do Amazonas, falando que o que eles precisam é conectividade, é internet com redundância, de qualidade, com velocidade. Então, isso está chegando, já tem algumas infovias, 2 infovias já ativas, em funcionamento, a 00 e essa 01. As outras estão em andamento. Esse semestre agora, nós vamos a previsão de estar entregando mais 3 infovias, a 04 até Boa Vista, a 03 e a 02. Então, a gente é um programa aí que tem recursos de cerca de 1 bilhão e 300, fruto do leilão do 5G, garantidos para a gente concluir todas essas 8 infovias dentro do governo do presidente Lula, estão dentro desse novo PAC, tá? Assim como outras infovias estaduais que também estão dentro desse novo PAC, para a gente estar justamente melhorando essa infraestrutura, esse anel digital nos estados que ainda tem uma deficiência, que precisa melhorar o ambiente de conectividade, de comunicação. Ministro, explica para a gente o que é essa TV 3.0, que vez ou outra o senhor fala nas solenidades, quando que ela vai estar instalada para valer no Brasil, funcionando para valer, que a gente sabe que é uma conectividade maior, uma relação melhor com a televisão, inclusive para serviços e tal. E o que o senhor pretende mudar no marco legal de radiodifusão, que é antigo aqui no Brasil, de fato, tem toda uma discussão, né? O streaming chegando, o suporte para os veículos de comunicação, isso interessa muito para a imprensa brasileira. O que o senhor pretende mudar nesse marco legal da radiodifusão e o que é a TV 3.0? A TV 3.0 é uma evolução da TV digital, né?
E esse momento nós estamos justamente, digamos, num processo inicial dessa transformação. O presidente assinou e foi publicado o decreto no primeiro semestre que estabeleceu a formação de um grupo de trabalho, né, e as diretrizes desse grupo de trabalho para poder estruturar a nova tecnologia, o padrão da nova tecnologia que nós vamos utilizar no Brasil para poder implantar essa TV 3.0. Esse grupo de trabalho já está formatado, já está trabalhando junto com o Fórum da Televisão Brasileira Terrestre, né, junto com todas as entidades do setor, estruturando esse padrão. E essa evolução da TV digital é uma televisão com uma melhor qualidade de imagem, 4K, 8K na TV aberta, com uma melhor qualidade de som, um som imersivo, com uma melhor qualidade de definição e com a conectividade integrada na TV aberta. Então, essa é a grande novidade, é você ter a conectividade na TV aberta para poder, isso vai possibilitar uma série de serviços, de oportunidades para radiodifusão, para televisão. Então, isso está sendo estruturado. A previsão é que, ao final de 2024, a gente esteja com esse padrão definido, e daí a gente comece, né, a trabalhar em 2025 esse processo para implantar a TV 3.0. Radiodifusão de modo geral, o que o senhor acha que é importante mudar? Na radiodifusão, isso é uma discussão que desde o início da nossa gestão a gente vem fazendo. É um setor que a gente vem dando uma atenção especial, o setor da radiodifusão, porque a gente entende que precisa dessa atenção especial, pelo ambiente que hoje foi posto, né, justamente o ambiente digital, das mídias sociais, das plataformas, né, das big techs, e a radiodifusão hoje está tendo que se reinventar para se manter forte, né? E a gente tem dado todo o apoio, tem publicado portarias esperadas há tempo para o setor, ajudando a organizar o setor, e a gente enxerga com muita clareza as assimetrias que existem, tanto do ponto de vista tributário como regulatório, em torno dessa questão da radiodifusão com as plataformas. Então, ministro, tem um ponto aí, desculpe interromper o senhor, que eu queria entender. Tem uma limitação hoje na legislação para a presença do capital estrangeiro nessa área, até 30%. Como é que o senhor vê essa limitação? O senhor acha que devia acabar e a gente deveria admitir a entrada de um capital estrangeiro 100% nessa área? Ou o senhor acha importante manter um limite para incentivar o controle de grupos nacionais? Então, isso é uma das discussões que tem com o setor. Tem atores que defendem uma visão, outros defendem outra, digamos que não tem ainda um entendimento formado. O que o senhor acha? Assim, eu prefiro não emitir uma opinião sobre o assunto, justamente porque a gente está estudando e está ouvindo, né? Então, acho que, como a gente vem fazendo desde o início da gestão, dialogando, ouvindo, para poder definir um caminho, um melhor caminho. Porque o argumento, desculpa... Então, não é a minha posição. Porque o argumento qual é que é? Abre para o capital estrangeiro que permite um maior financiamento para esses grupos que a gente está vendo. Tem uma queda de audiência de modo geral, né, uma fragmentação da audiência. As novas gerações não escutam rádio, nem veem TV, como as gerações mais velhas. Então, tem uma discussão que, se não abrir, não vai ter capital para financiar. Ao mesmo tempo, falar, mas se abre... você perde um controle nacional, uma identidade nacional. Pois é isso aí. Então, são justamente os dois pontos que defendem, e outros pontos. Nós estamos ouvindo, como eu tenho feito desde o começo, ouvindo, dialogando para poder tomar um posicionamento, porque não é a minha opinião que deve sobrepor Quando isso. Deve ter uma decisão sobre isso, se eu crer? Não tem uma data. Eu acho que é um processo aí que a gente vai estar discutindo e quando Também depende do Congresso, né? Depende. Quando a gente tiver isso maduro e no momento certo, a gente vai estar dando um encaminhamento. De forma que, sobre a legislação da radiodifusão, é uma legislação antiga, do Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962, se não me engano. Então, ou seja, há uma clareza que necessita de uma atualização. Então, nós estamos aí, nos próximos dias agora, abrindo uma consulta pública, tá, para poder receber opiniões. Estamos conversando com todas as entidades do setor, com todos os envolvidos, e também trouxemos para próximo a Universidade de Brasília, técnicos, para poder a gente estruturar um projeto de lei
Então, o nosso objetivo é, nesse segundo semestre agora, estruturar uma proposta. Um novo código. Eu não sei se vamos chamar de um novo código, de uma atualização, mas estruturar um projeto de lei do Executivo para que a gente entregue ao Congresso, para que a gente possa atualizar essa legislação, que a gente enxerga a necessidade real, principalmente no ambiente hoje que vive o setor, e nós vamos trabalhar nessa direção. Ministro, eu queria uma avaliação do senhor sobre o PL 2630, conhecido como PL das fake news. Esteve perto de ser votado, o senhor é um deputado, conhece bem a Câmara dos Deputados, acompanhou como ministro essa discussão. Teve quase para ser votado, teve um lobby das empresas de tecnologia, das chamadas Big Techs, com uma parcela da extrema-direita e da direita dizendo, se aprovar isso aí haverá censura no Brasil. A gente sabe que é mentira, né? Inclusive, o ministro da Justiça, Flávio Dino, tomou medidas em relação às mentiras difundidas por redes sociais. O senhor acha que dá para colocar esse projeto para andar de novo, ou ele está condenado e o caminho é um fatiamento do que está ali dentro? Assim, eu acho que nós temos que encarar essa pauta. Então, a minha opinião aqui, eu acho que é uma pauta que tem que encarar. O senhor acha que tem que regulamentar? Eu acho que tem que avançar na regulação, na regulamentação. O mundo está tratando sobre isso. Só quem conseguiu avançar de fato até hoje foi a União Europeia. Tá? Conseguiu avançar, mas vários países do mundo estão tratando sobre isso e acho que o Brasil tem que manter o debate e encarar essa pauta. Agora, de fato, o ambiente do Congresso Nacional hoje, que a gente vê o ambiente que veio, o ambiente polarizado, com muita gente ali fruto das redes sociais, que com uma matéria como essa gera uma conturbação ali dentro e acaba tendo muita dificuldade de avançar, como aconteceu, fora toda essa movimentação das Big Techs, das plataformas em torno desse projeto. Hoje, o que eu estou enxergando dentro do Congresso é que está aí se estruturando um possível fatiamento e alguns assuntos tentar ir avançando. De fato que a gente tem que tentar avançar, seja fatiado ou seja estruturando um novo projeto, ou seja retomando em cima desse projeto, que o deputado Orlando Silva fez um brilhante trabalho, se debruçou, ouviu a todos. Então, assim, é importante ressaltar todo o trabalho que ele fez, então, em cima desse projeto. Por que é importante regulamentar? Porque hoje a gente vive num ambiente que não tem regulação, não tem lei sobre o ambiente. Então, o mundo digital hoje, o mundo da internet é um mundo sem lei. Enquanto o setor da radiodifusão é extremamente regulado, né, o mundo da internet não tem regulação. Então, eu entendo que isso não é justo, acho que isso é uma assimetria que a gente precisa resolver, né? Então, agora a gente sabe que não é fácil no ambiente que se tem hoje no Congresso Nacional avançar. Agora, nem por isso vai se desistir. Não, acho que é uma pauta que a gente tem que tentar manter viva, para que no momento que tiver organizado, tentar avançar e melhorar esse ambiente regulatório desse setor. Que eu queria ver sobre essa regulamentação, essa regulação que o senhor fala. Por exemplo, tem uma discussão, as plataformas, as empresas, elas impulsionam o conteúdo, quer cobrar para divulgar aquilo mais amplamente. Inclusive conteúdo falso. O senhor acabou de citar, setor de radiodifusão, a mídia impressa também, está lá Código Penal, né? Eu, como jornalista, e a Rede TV, como empresa de comunicação, está sujeita às penas da lei e a processos, Claro, inquéritos, pelo que veicula, né? Elas dizem que não, que elas são meras mensageiras, que a responsabilidade pelo conteúdo não deve ser delas. O senhor acha que as empresas têm que ter responsabilidade, tanto pelo conteúdo verdadeiro que impulsiona e, sobretudo, pelo falso? Com certeza. Eu acho que tem que ter responsabilidade sobre o conteúdo que impulsiona. Acho que nesse ambiente que a gente vive hoje, digital, e com os mecanismos que nós temos hoje à disposição, de sistemas, de softwares, com a inteligência artificial que está chegando, é possível, sim, elas conseguirem fazer filtros e trabalhar a integridade da informação. E o risco de censura? Falar, mas isso vai censurar. Não é censura. Fake news quer dizer que você evitar que se propague uma fake news, isso é censura? Claro que não, né? Pelo amor de Deus, a pessoa que dizer que isso defesa da democracia. A pessoa dizer que isso é censura, né? Acho que não está compreendendo, está fora da... então, enfim, isso, a integridade da informação é uma das pautas que nós colocamos como uma das prioridades para a gente estar discutindo no G20 o ano que vem que o Brasil vai presidir. Sim. Eu acabei de chegar de uma missão oficial na Índia,
do G20, do setor das comunicações, do setor da economia digital, e lá nós assumimos a presidência do G20, que o Brasil vai presidir o próximo ano. Então, nós vamos estar fazendo 3 ou 4 reuniões do G20 durante o próximo ano aqui com todo o setor das 19 maiores economias do mundo e mais a União Europeia, e mais alguns países convidados, debatendo alguns temas importantes, e os temas que nós definimos, o Brasil, lá na Índia, como prioridade para a gente estar discutindo durante o próximo ano, um deles é inteligência artificial, outro outro é a integridade da informação. Então, isso vai estar justamente no centro desse debate. Não adianta só o Brasil regulamentar. Não. Tem que ter uma regulamentação internacional, uma orquestração internacional. E acho que o mundo vai caminhar nessa direção. Agora, não é uma coisa que é rápida, que é da noite para o dia, entendeu? Mas justamente tem que manter isso na pauta e ver como estruturar para a gente poder criar um ambiente digital seguro para as nossas crianças, para os nossos jovens. A gente tem visto cada coisa acontecer. Violência na vida nas de uma escolas. Família, violência na escola. Eu entrar nesse enfim, ponto índice agora. aí de outras fatalidades aumentando, justamente por um ambiente digital que não tem o mínimo de cuidado com quem está tendo acesso ao quê. Então, a gente tem que ver a forma. Claro, a ideia não é penalizar a plataforma. Não, a ideia é fazer com que não gere, né, dano às pessoas que, de alguma forma, podem ser penalizadas por uma fake news ou por um conteúdo ali e até, enfim, chegar a situações muito graves como violência nas escolas, que chegou a ter fatalidades com algumas vítimas. Ministro, está avançando no Congresso, lá no fatiamento dessa questão da regulamentação das redes sociais, uma proposta que é mais ou menos o modelo australiano, que as Big Techs teriam que pagar para a imprensa pelo conteúdo que elas utilizam. Qual que vai ser a posição do governo em relação a esse projeto? Tem uma discussão no Senado, tem outra na Câmara também. Está se tentando um acordo ali, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, para ver como é que eles tratam um texto comum. Assim, eu acho que o ambiente do Congresso é justamente o melhor para essas discussões, que é onde está acontecendo a discussão da regulamentação, onde esse tema agora está em discussão, que é onde tem ali os representantes legitimados pelo povo, e ali é o ambiente que você faz audiência pública, que ouve opiniões, que constrói um relatório e leva a voto nas duas casas para poder justamente efetivar-se uma legislação em torno disso para a população. O governo ainda deve se reunir, não tratamos objetivamente uma opção sobre esse ponto específico, mas o governo vai estar se reunindo e vai estar se manifestando lá, através da liderança do governo, que representa o governo ali nas casas, em torno desse assunto. O senhor tem uma posição pessoal? A minha posição, eu acho que digamos, eu acho que é razoável, né? Eu enxergo a minha posição como razoável a remuneração do conteúdo, né? Agora, como isso vai se dar, eu acho que justamente tem que se estruturar e se debater e se construir o caminho para isso. Ministro, falar agora um pouco de política, falamos bastante ali da área das comunicações. União Brasil, que é o partido do senhor, tem 3 ministérios. O senhor nas comunicações, o Celso Sabino está no turismo e o Valdez Góes está lá na integração e desenvolvimento regional. O partido está com 59 deputados, não é isso? Isso. A liderança do partido diz, olha, é possível assegurar de 35 a 40 votos com esses 3 ministros. O senhor acha que isso está pacificado e acha que é suficiente? Porque o PT reclama, puxa, tem 3 ministérios e não me entrega os 59 votos. A gente sabe que tem uma ala que apoiou o Bolsonaro na eleição passada e que continua, apesar de minoritária, em oposição ao governo. Qual que é, nesse balanço de votos, que o senhor acha que é possível, por exemplo, na Câmara, que o partido entregue para o governo com a entrada agora do Celso Sabino, que substituiu a Daniela? O União Brasil hoje está contribuindo e ajudando o governo do presidente Lula, ajudou e apoiou e entregou votos importantes durante o primeiro semestre, agora mesmo com a conclusão agora da votação do arcabouço fiscal na Câmara, em matérias prioritárias do governo. Então, assim, eu acho que o ambiente hoje é muito bom internamente no partido. A gente entrega a maioria dos votos, em nenhum momento, e acho que tirando o PT, talvez, e algum outro ali partido muito ali, o PCdoB, etc. e tal, entrega 100% dos votos. Nenhum outro entrega 100% dos votos. Nem o MDB, que tem 3 ministérios, ou o PSD, assim como a União Brasil também não.
mas a grande maioria dos votos hoje está caminhando alinhado e ajudando o governo e ajudando o país a avançar. Então, eu acho que é o que a gente tem que colocar à frente, é justamente ajudar nas pautas importantes do país para que a gente consiga avançar, consiga combater o desemprego, consiga gerar oportunidade, consiga combater a fome que voltou no nosso país. Sim. E é nessa linha que o União Brasil tem pautado. Desde o final do ano passado, quando nós votamos a PEC da transição, que foi quem possibilitou o presidente Lula a justamente começar o governo já com todo esse gás e toda essa velocidade. Ao mesmo tempo que ele foi reposicionando o país na agenda internacional, que hoje o Brasil vive um outro ambiente do ponto de vista dessa agenda, com o mundo, se reconectou com o mundo, ao mesmo tempo sua equipe foi trabalhando e retomando rápido programas de governo importantes que ele tinha lançado lá atrás, que eu digo até mais, tem programas que não devem ser programas de governo, tem que ser programas de Estado, porque são políticas que têm que ter continuidade, seja qual for o presidente da República, justamente para a gente evitar o que aconteceu no nosso país, que é retomar a fome, retomar o desemprego aumentar. Então, assim, e a PEC da transição foi que justamente garantiu o orçamento para esse ano para poder o governo começar. E enxergo que o governo fechou um primeiro semestre de forma muito positiva, com esses programas aí avançando. A reforma tributária saiu, era uma coisa discutida no Brasil havia 3 décadas. Com a reforma tributária já votada na Câmara, agora o Senado está aí com a previsão de votar agora em outubro, né? Então, assim, construiu uma maioria dentro do Congresso, um ambiente cada vez melhor para poder passar as pautas importantes do país, e o União Brasil está dando a sua contribuição e tenho muita clareza que o partido vai entregar aí a grande maioria dos votos nas votações importantes que ainda vieram pela frente. Sei que a coisa está resolvida no âmbito do União Brasil, mas tem uma discussão sobre reforma ministerial que o presidente Lula estava resistindo um pouco a fazer, está ali no 7º, 8º mês de governo, quando essa discussão entabulou, né, do mês passado para cá, e há uma discussão em se abrigar o PP e os republicanos, né, para melhorar o apoio no governo. E aí precisa tirar espaço do PT, é o que está se discutindo dentro do Palácio do Planalto. O PT tem de ceder mais espaço para os aliados, essas 2 vagas para os republicanos e para o PP, tem que vir de ministérios que estão com o PT ou com algum aliado do PT? Eu acho que a palavra tem, ela é muito forte, eu acho que não é o tem, eu acho que assim, hoje se construiu um novo ambiente, onde essas bancadas da Câmara, importante pontuar isso, do progressista e do República, que já vem contribuindo com o governo nessas matérias importantes, como eu falei, que a União Brasil vem apoiando, junto com os outros partidos que já estão no governo, já estão na base, né? Eles já vêm contribuindo nessas matérias importantes e essas bancadas da Câmara entenderam que poderiam também estar contribuindo com o governo, indicando algum dos seus representantes para poder estar fazendo parte da equipe e ajudando o presidente justamente diretamente também no governo. Acho que essa é a contextualização. Agora, aonde e como é justamente o que está acontecendo, esse debate interno. O presidente digamos, deu um ok de que é importante essas bancadas da Câmara fazerem parte. Os nomes estão até escolhidos, né? O André Fufuca e o Silvio Costa Filho. Os nomes já estão postos aí, né, fazerem parte do governo. Agora está justamente nesse ambiente aí de fechar o detalhe aonde cada um vai poder estar contribuindo e o presidente com certeza aí nos próximos dias vai estar definindo e fechando isso e com isso aí terminando de consolidar, digamos assim, uma base que já estava pronta, desenhada e ajudando as pautas do governo dentro da Câmara Federal. A gente viu nos últimos anos, na última década, um crescimento do poder da Câmara. O Haddad, ministro da Fazenda, deu uma entrevista recentemente dizendo, olha, é um poder muito grande, precisa equilibrar com o Senado. Como é que o senhor vê essa questão? A Câmara ela precisa diminuir um pouco o poder que tem na comparação com o Senado? Tem uma ameaça aí ao presidencialismo de coalizão? Como é que o senhor vê essa questão? Não, acho que não tem ameaça alguma, pelo contrário, acho que a Câmara ela já demonstrou que está totalmente antenada e disposta a ajudar o país, e ajudar o governo. Tá? Nenhum ambiente de insegurança, pelo contrário. Tá? De certa forma, a Câmara exerce o seu protagonismo ali sobre a liderança do presidente Arthur e vários líderes, né, em alguns momentos. Então, assim, por exemplo, a reforma tributária
ele pegou e atuou, articulou muito e foi muito firme e conseguiu avançar com ela. E tanto que é reconhecido isso, tá? Mas tem várias pautas também que o Senado também faz da mesma forma, consegue ter esse protagonismo. Então, acho que cada um exerce o seu papel, cada um tem a sua liderança, e é importante que as duas dialoguem e caminhem juntos, porque também, se não for assim, uma pode travar a outra. Então, não adianta também só resolver numa casa e ficar parado na outra. Então, uma matéria mesmo como essa, tributária, que ele conseguiu isso, agora lá a liderança está sobre a relatoria do senador Eduardo Braga, junto com o presidente Rodrigo Pacheco, com todos os líderes que estão lá fazendo o trabalho, né, para poder a gente entregar essa reforma tributária para o país, que é uma matéria que é importante para o país, porque isso aí vai influenciar nas próximas gerações do nosso país, entendeu? Justamente na evolução e desenvolvimento do nosso país. O ministro, é natural que os partidos que apoiam o governo participem do governo. Isso é, qualquer lugar do mundo é assim. No Brasil acontece, certa parte da imprensa, e eu sou crítico dessa visão, uma demonização de que está liberando emenda, cargo, é puro fisiologismo. A gente entende que a participação é legítima. No entanto, tem uma percepção de que, em alguns momentos, o dito Centrão, que reúne esses partidos mais conservadores do Congresso, acabam fazendo uma chantagem com o governo. Só avanço nessa pauta se eu tiver uma contrapartida na participação. O senhor é de um partido que integra o Centrão e está no governo. Como é que o senhor responde a essa crítica de que o Centrão muitas vezes pesa a mão e que isso seria uma chantagem contra o presidente de plantão? Não especificamente contra o Lula, mas contra o presidente que está, no momento, exercendo o poder. Então, isso aí é um contexto que é colocado em algumas situações. Eu acho que o Congresso hoje, ele construiu, no decorrer dos últimos anos, um protagonismo. O orçamento, ele assumiu o orçamento. Hoje o orçamento que é feito pelo Congresso, né, definido pelo Congresso, e o que o Congresso cobra em alguns momentos é a execução daquele orçamento que foi pautado, foi votado e foi estruturado. E isso é normal e é legítimo. E o momento que se executa esse orçamento, quem é que conduz a execução? É o Executivo. Timing do governo. É o governo. Então, é natural que o governo conduza a execução do orçamento de acordo, inclusive, até com seu caixa, como que ele está no momento da economia, arrecadação, isso, e vai organizando a execução do que tange as políticas públicas de governo, os programas, e a execução das emendas parlamentares, que são objetos legítimos, que chega ações na ponta, chega infraestrutura na ponta, através das emendas, gera emprego, movimenta a economia. Então, isso tudo está conectado. E a relação, justamente, da coalizão, do presidencialismo de coalizão com o Congresso Nacional, isso está envolvido, isso é normal. Agora, de certa forma, em alguns momentos, alguns contextualizam como querem, chamam de chantagem ou disso ou daquilo. Mas não, para mim, isso é uma relação que o ambiente político que já se vive, não é de hoje, está posto, e essa relação vem dando certo, porque o Congresso desenha, aprova o orçamento, e o Executivo é que executa. E aí ele vai justamente atuando e organizando e fazendo as entregas, que é importante que execute, para justamente ter a ação final para a sociedade. O presidente Lula, em entrevista ao programa, disse que se tiver saúde, que se for necessário para derrotar a extrema-direita, ele será candidato em 2026. Como é que o senhor vê a questão da reeleição do Lula? O senhor é a favor da reeleição do Lula ou acha que esse assunto ainda está em aberto? Eu sou a favor, com certeza, da reeleição do presidente. Acho que a gente, como eu disse, começou um governo muito bem, tanto no ponto de vista com o apoio ali no Congresso, votou as matérias e retomou os programas estruturantes do governo, lançou agora o novo PAC e os ministros aí, ele determinou a todos para poder executar todas as políticas que foi estruturada junto com a Casa Civil nesse novo programa de aceleração do crescimento, e tem tudo para nos próximos anos a gente avançar muito com todos esses programas que foram retomados. Farmácia popular, luz para todos, água para todos, escola em tempo integral, alfabetização, investimento em ciência e tecnologia, o maior plano safra da história, enfim, avançando com a conectividade, com a inclusão digital,
A saúde retomando com as cirurgias eletivas, vacinação. Então, assim, em todo Minha Casa Minha Vida retomou com toda a força, construir aí mais de 2 milhões de moradias nos próximos anos. Então, assim, isso tudo aí acontecendo, não tenho dúvida que ele vai crescer cada vez mais a sua aprovação. Os números já estão mostrando, as pesquisas, a evolução da aprovação do governo do presidente Lula. Isso vai ser uma onda crescente, porque essas políticas públicas, com o tempo agora, vão chegando cada vez mais na vida das pessoas. Se depender do senhor, a União Brasil apoia a reeleição do Lula. Não, eu não falo pela União Brasil, naturalmente. Mas qual que é a sua posição? O partido. Não, a minha posição... Dentro do partido? Não, a minha posição que eu digo, vou trabalhar muito para que o presidente esteja cada vez melhor em condições para a reeleição e que ele possa ir para a reeleição para continuar as políticas de Estado que a gente está implementando agora. O ambiente eleitoral de 2024 vai se discutir lá na frente. A posição do partido tem representantes que vão falar pelo partido e, enfim, acho que nenhum momento é esse. O Bivar tem uma boa relação com o Lula. O Bivar tem uma boa relação com o Lula, mas assim, eu acho que é o presidente do partido, mas acho que hoje é cedo demais para se tratar disso. Acho que no momento adequado isso vai ser posto na mesa e por quem realmente fala pelo partido naturalmente. Então, assim, eu acho que essas políticas acontecendo e chegando na vida das pessoas, ele vai estar cada vez mais fortalecido, né, do ponto de vista, naturalmente, eleitoral para as próximas eleições. Chegamos aqui na reta final da entrevista, tem o Pinga Fogo. Eu queria que o senhor respondesse rapidamente, em poucas palavras, a respeito de algumas personalidades. Getúlio Vargas. Um grande líder. Juscelino Kubitschek. Um visionário. Jânio Quadros. Político admirável. João Goulart. Um executivo. Ditadura militar de 64. Um ambiente que passou. Tancredo Neves. Acho que não teve oportunidade de fazer, poderia ter feito muito na presidência do Brasil. José Sarney. Um grande estadista. Fernando Collor de Mello. Foi uma revelação. Itamar Franco. Estabilidade. Fernando Henrique Cardoso. Desenvolvimento. Dilma. Executiva. Michel Temer. Um estadista. Jair Bolsonaro. Uma revelação. Lula. O mais popular da história do país. Juscelino Filho. Um jovem visionário aí, com muita vontade de trabalhar pelo nosso país. Ministro, obrigado pela sua entrevista. Boa noite para o senhor. Obrigado, eu que agradeço. Boa sorte lá na sua missão, no seu trabalho lá. Obrigado. Importante essa coisa da internet nas escolas aí. Valeu, Obrigado. boa noite. Obrigado. Valeu. A notícia volta na semana que vem. Agradeço muito a sua audiência. Boa noite. Até a próxima.